Quero cumprimentar todos nessa terceira reunião do nosso SIG sobre ensino da informática biomédica, um tema que não precisa ser justificado em termos de relevância, e hoje a apresentação ficou a cargo da professora Magdala de Araújo Novaes, que também dispensa apresentações, uma das pessoas que tem trabalhado nessa área e em diversas outras áreas da informática em saúde, e que tem uma grande experiência, não só nessa área de ensino da informática biomédica, mas em diversas outras, das diversas sub-áreas da informática em saúde. Magdala, estamos a postos para lhe ouvir a hora que você quiser começar. Ok, está todo mundo me ouvindo bem? Estamos lhe ouvindo, perfeito. Então, muito bom dia, né? Obrigada, Luiz Roberto, obrigada a todos pelo convite. A ideia é a gente discutir um pouco essa temática e eu falar um pouco da experiência nossa aqui na Universidade Federal de Pernambuco. Como o doutor Luiz Roberto comentou, é uma estrada já um pouco longa e talvez a gente precisasse muito tempo para discutir todas as ações e todos os resultados positivos e dificuldades que a gente teve ao longo desses anos. Mas eu vou tentar só colocar alguns pontos aqui para vocês. Eu fico muito feliz da gente ter iniciado esse SIG. Essa iniciativa ela é fundamental para que a gente possa estruturar e pensar juntos, né, a inserção da informática médica ou biomédica ou saúde digital, o nome que a gente quiser utilizar, né, que a gente vai mudando os nomes ao longo dos anos, nas graduações e, de uma maneira geral, nos cursos da área de saúde, mais especificamente de medicina. Eu sou professora aqui da Universidade Federal de Pernambuco, sou professora do Departamento de Medicina Clínica e coordeno a área de informática em saúde no curso, né? Nesse nosso departamento, somos 3 professores da área, eu, professora Paula Diniz e professora Rosalie Belian. E nós vemos, ao longo desses anos, nós temos tentado fazer essas inserções e trabalhar em conjunto com os demais docentes do curso de medicina. Eu também coordeno o núcleo de telesaúde aqui da Universidade Federal de Pernambuco, que também vamos dizer assim, chefia a unidade de saúde digital do Hospital das Clínicas. Recentemente fez adesão à EBC, né, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, e faço parte aí das associações e sociedades como a SBIS, que é a Sociedade Brasileira de Informática e Saúde, a BTMS, Associação Brasileira de Saúde e Telemedicina, também da IMEA, né, que é a Associação Internacional de Informática Médica. Então, ao longo desses anos, a gente vem desenvolvendo essas ações e justamente essas inserções, essas associações têm sido fundamental para a gente ampliar o conhecimento e para a gente ampliar o debate em torno das atividades e dos desafios que a gente tem de trazer a tecnologia, e mais especificamente a tecnologia da informação, para dentro dos nossos cursos de saúde. E eu vou colocar um pouco da nossa realidade aqui, como é que a gente se estruturou, como é que a gente se organizou, e fico à vontade aí, vocês fiquem à vontade para poder fazer alguns questionamentos, acredito que no final da exposição. O núcleo de telesaúde, ele foi criado aqui no Hospital das Clínicas em 2003, oficialmente, fruto do programa, na época era um projeto financiado pelo Ministério da Saúde, através da sua Secretaria Executiva, em 2001, e, a partir daí, o núcleo vem desenvolvendo ações de práticas de saúde digital para o SUS de uma maneira geral. Mas, na frente, um pouco, em 2006, 2007, foram criados programas da Rede Universitária de Telemedicina, né, o Programa Telesaúde Brasil Redes, a Rede Virtual e outros programas nacionais de telesaúde. Nosso núcleo aqui ele já vinha desenvolvendo trabalhos de inserção de tecnologias, mais especificamente de telesaúde, no âmbito do SUS, tentando promover essa integração de centro-serviço desde 2003.
Mas, na realidade, a história da gente remonta de um pouquinho antes disso, né? A partir de 1997, mais ou menos, foi quando a gente começou a inserção no curso de medicina. Mas o nosso núcleo, quando ele foi estruturado, ele já foi estruturado pensando em atuar nesses 3 eixos, né? De P&D, de ensino e de extensão, e no entendimento de que eles se complementam e que eles são necessários para o desenvolvimento da nossa área de uma maneira mais forte e mais estruturada. Claro que o corte desse núcleo ele vem variando ao longo dos anos em função do financiamento que a gente tem à disposição, mas a gente continua enfrentando desafios na questão de trazer mais docentes da área para dentro das universidades, para que eles possam atuar tanto no ensino como na pesquisa da informática em saúde. Então, esse desafio ele persiste depois de tantos anos. E aqui no nosso núcleo, a gente conta ainda com o professor Fernando Salles, que é da Engenharia Biomédica, que trabalha aqui conosco, e temos outros pesquisadores, doutores, que estão trabalhando, mas que não são efetivos da universidade. São pessoas que fizeram sua formação, mestrado, doutorado na área, mas que ainda não puderam ser absorvidos pela universidade. E isso faz com que a gente continue ainda com alguns gargalos na inserção dessas práticas de uma maneira sistemática, de uma maneira regular ao longo desses anos. Então, assim, o principal, talvez, eixo que norteia muito a história da gente é a questão do ensino. Então, toda a prática educacional que a gente vem fazendo é na perspectiva de trabalhar em todos os eixos e todas as formas, né, e todas as modalidades e também perfis de cursos. Então, desde a graduação, pós-graduação, com atividades muito fortes de extensão. E, apesar da gente trabalhar muito com a parte de extensão, com cursos de saúde para a comunidade, ou seja, para os profissionais de saúde, a gente também atua muito fortemente na questão interna, ou seja, como é que a gente trabalha essas ações dentro da graduação e da nossa pós-graduação. Então, a proposta sempre foi inserir, né, as tecnologias de informação e comunicação, as TICs, né, no processo de ensino-aprendizagem, a partir de projetos pedagógicos dos cursos. E isso realmente é um grande desafio, né? A gente começa já com um desafio grande, porque esses projetos pedagógicos, normalmente, eles são estruturados sem a nossa participação. São raríssimos os casos em que a gente é inserido nessa discussão desde o início. Normalmente, a gente ainda é visto como um apêndice, né? Então, esse processo é sempre custoso para a gente, mas, no caso aqui da UFPE, a gente tem tentado se inserir desde o início. Então, houve uma reformulação do projeto pedagógico em 2003 do curso de Medicina, e a gente provocou essa participação nossa e a gente conseguiu alguns avanços, mas ainda muito tímidos, como eu vou mostrar para vocês. Dentro dessa incorporação das TICs, a gente entende que é um processo muito mais amplo do que simplesmente criar e ofertar disciplinas. Mas, claro que as disciplinas e os conteúdos educacionais são fundamentais para que haja uma maior apropriação desse conhecimento, né, do que as práticas tecnológicas podem trazer de benefício para o profissional que está se formando, né, tanto que está se formando como aquele que está já na prática, no seu dia a dia, que está precisando se aprimorar, se aperfeiçoar. Mas a gente entende que é um desafio muito maior do que isso aí. Então, a partir da oferta das disciplinas, a gente abre essa perspectiva dessa maior compreensão, mas também a gente busca ampliar aí também esses espaços de aprendizagem e provocar essa colaboração multicêntrica, para que eles percebam e as pessoas percebam a tecnologia como um instrumento integrador, que realmente promova essa oferta e essas discussões ampliadas na rede acadêmica como um todo, por meio de reuniões científicas, reuniões clínicas que são transmitidas e tudo, e que a gente conseguiu, com isso, fazer uma aproximação muito grande de vários atores, né, da rede acadêmica do país e fora do país, que antes isso era praticamente impossível, né? Então, a tecnologia ela trouxe essa possibilidade de uma maneira muito forte, e acho que cada vez mais as pessoas estão percebendo isso, né? Como ela aproximou
essa comunidade e trouxe essa discussão de diferentes realidades. Claro que na hora que a gente pensa nas inserções tecnológicas como um todo, a gente tem que lembrar que a nossa área é uma área meio, mas é uma área fim também, né? E como área meio, a gente tem que se estruturar para dar suporte aos demais docentes e alunos, de uma maneira geral, e como eles poderiam se apropriar desse processo, quer dizer, das ofertas tecnológicas que tem para aprimorar a sua atividade educacional, né? Então, a gente também entende a importância de continuar dando suporte aos demais docentes das demais áreas, para que eles entendam a tecnologia como um suporte importantíssimo para aprimorar a forma como o conhecimento está sendo transmitido e discutido. E os professores que trabalham na área de informática e saúde especificamente, têm, vamos dizer assim, de maneira bem transparente, essa demanda chegando o tempo inteiro, né? Então, as áreas e os demais docentes, eles estão sempre buscando se aprimorar, utilizar novas metodologias, novas técnicas e ferramentas educacionais, e eles, muitas vezes, e isso é muito bom, começam a enxergar a gente como uma fonte de recurso para isso, ou seja, para esse apoio. Obviamente que isso aí se desdobra em uma outra atividade, que é a atividade de desenvolvimento de conteúdos, né? E esses desenvolvimentos, eles não são, muitas vezes, muito fáceis de serem concretizados, porque eles exigem também um corpo técnico que dê suporte a, por exemplo, a construção de objetos de aprendizagem, a desenvolvimento e pesquisas na área para poder entender que ferramentas poderiam ser melhor apropriadas em determinada especialidade, em determinado segmento, para um determinado perfil de aluno. Então, você tem que trabalhar aí em conjunto com os profissionais da informática em saúde, considerando outros perfis profissionais, como os pedagogos, como os designers, que trabalham fortemente com essa questão da produção desses conteúdos de maneira adequada ao perfil do aluno, né, que está ali participando daquela ação educacional. Os ambientes virtuais, eles, na realidade, eles vieram para suprir um pouco isso, quer dizer, os ambientes virtuais, eles antes de mais nada, eles disponibilizam esse grande acervo, né, de ferramentas e de objetos que suportam e que apoiam a aprendizagem em várias áreas. Então, é uma consequência natural que se criem esses espaços, né, esses grandes espaços virtuais aí, para que o conhecimento que está sendo transmitido e que está sendo discutido, ele tem ali um referencial teórico, inclusive, para que os alunos eles tenham essa continuidade do acesso à informação e esse espaço colaborativo com os demais docentes e seus colegas também de turma. Então, a questão de abordar a inserção da TIC, ou da saúde digital, na educação, vamos citar aqui o exemplo médica, por exemplo, ela vai exigir um esforço imenso de quem está atuando nessa área, para poder contemplar todas essas necessidades que elas são muito claras hoje, que estão batendo na porta da gente o tempo inteiro. No caso especificamente da gente aqui no Telesaúde, a gente funciona como uma unidade de apoio ao curso, especificamente ao curso de medicina, e nesse sentido a gente disponibiliza ferramentas de videocolaboração, né, muitas delas providas pela Rede Universitária de Telemedicina, pela própria RUT, e outras também captadas e adquiridas através de outros projetos, como Telesaúde Brasil Redes, e outros projetos financiados de FINEP, FACEP e CNPq. Então, a gente tem aqui uma estrutura de videocolaboração, onde a gente coloca à disposição dos professores e dos alunos ambientes para videoconferência, para webconferência, tem também aqui a sala de telepresença, e duas ferramentas e dois ambientes, vamos dizer assim, dois espaços virtuais para fortalecer ou favorecer o processo de ensino-aprendizagem, que é o Indu, que é um ambiente, ambos são montados em cima do Moodle, né? O Moodle é realmente uma referência mundial, a gente fez vários levantamentos e
e continua ainda sendo a ferramenta que agrega mais facilidades para essa inserção. Então, a gente tem o Indu, que trabalha e foca nos cursos de extensão e pós-graduação, e o AvaMed, que é um ambiente específico para o curso de medicina. A gente atua também no apoio a outros cursos, de enfermagem, a gente tem alunos de outros, de biomédica, de fisioterapia, de farmácia, etc. Mas a nossa atuação mais forte hoje tem sido na graduação de medicina, especificamente. No caso da pós-graduação e extensão, a gente oferta esses ambientes para o treinamento corporativo aqui dentro do hospital. Isso é um ponto muito importante, a educação permanente. Ela tem utilizado bastante nossas ferramentas, né? Os programas de residência, não só daqui da UFPE, como também de outros atores do sistema de saúde, do SUS. Por exemplo, as residências, os programas de residência da cidade de Recife estão consumindo esse ambiente. Alguns outros hospitais da rede também. E, sem sombra de dúvidas, as grandes redes nacionais de telesaúde, né? Como é o caso do Telesaúde Brasil Redes, que aqui em Pernambuco é o Rede Nutis, né? A Rede Universitária de Telemedicina, a REMO, além, claro, do programa de pós-graduação. Mais especificamente, a gente iniciou com o programa de cirurgia, que é o programa que eu estou vinculada atualmente. O AvaMed, que é um ambiente para a medicina, ele tem sido trabalhado em conjunto com outros professores do curso, mas ele foi pensado e criado aqui, desenvolvido pelo Núcleo Telesaúde, e ele está atualmente alojado no Conect, que é a unidade de educação à distância aqui da UFPE, que acredito que é semelhante em outras universidades no país. Claro que vocês conhecem bastante esses instrumentos, mas eu coloquei só os 3 juntos aí, que são ferramentas que promovem essa colaboração acadêmica e essa tanto endoacadêmica como, né, externa também, a parte de vídeo colaboração e os 2 ambientes, o AvaMed e o Indu. Então, esses ambientes, juntamente com essas ferramentas de vídeo, elas têm sido bastante utilizadas aqui na UFPE, acredito que no país inteiro. Acho que as tecnologias educacionais, elas têm sido as grandes propulsoras aí da inserção de tecnologia nas práticas de saúde como um todo, porque é nato do profissional que está já no mercado buscar meios para se atualizar. Então, hoje, a internet, todas essas ferramentas e cursos à distância têm sido fundamentais, mas a gente tem uma preocupação muito grande de que o profissional também ele se prepare para chegar ao mercado já com esse arcabouço, já com essas vivências. Então, a inserção nas graduações ela é fundamental, né? Se você for pensar hoje no profissional que está ingressando na universidade, aliás, desculpe, no aluno que está ingressando na universidade, é um aluno altamente tecnológico, é um aluno completamente conectado, que utiliza fortemente redes sociais, que tem uma necessidade de agilidade, de rapidez, uma velocidade imensa na questão da captura, né, da informação e requisita e demanda demais isso dos professores. E a gente tem que se preparar para isso. Na realidade, a gente já era para estar bastante preparado. E a gente ainda sente que isso não é uma realidade dentro das graduações, principalmente de medicina, que são cursos históricos, são cursos de anos, né? A gente tem mais de 100 anos aqui na universidade. Então, existe toda uma estrutura, existe todo um conservadorismo que ainda persiste na utilização dessas técnicas, dessas ferramentas, vamos dizer assim, que promove essa maior interação e essa colaboração virtual. Então, o desafio é muito grande de trazer essas metodologias ativas, baseadas em discussão de problemas, de projetos, utilizando ambientes virtuais como esses e essas ferramentas de vídeo colaboração, né? Claro que, muito além disso, há outras ferramentas que a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente. Eu estou trazendo aqui só rapidamente o nosso caminho, né? Só para vocês terem uma ideia. Nós estamos em 2017, então, para mim é um bem particular, porque oficialmente, pelo menos para mim, aí são 20 anos, né? São 20 anos de trabalho aqui dentro da universidade.
A gente começou com a inserção da informática no curso de medicina em 1997, com a primeira disciplina de informática em saúde. Ela começou em 96, mas a gente realmente ofertou oficialmente em 97. A partir disso aí, a gente conseguiu fazer várias capacitações docentes, a gente conseguiu motivar os alunos, na época foi muito difícil, mas a gente tentou, nessa perspectiva de colar com os demais docentes do curso de medicina, se inserir de uma maneira sistemática. E foi aí que, em 2003, eu esqueci de colocar o ano aqui, houve essa grande primeira reforma estrutural do curso de medicina, e ela foi uma reforma que trouxe essa questão da componentização, da modularização do curso, com temáticas integradas, com utilização de construção de conhecimento ao longo do curso de medicina. E nessa época a gente conseguiu discutir algumas ações de inserção da tecnologia. Claro que naquela ocasião só éramos duas professoras, então imagine um curso de medicina com mais de 200 docentes, né, com um volume de em torno de 900 alunos girando aqui na universidade. Era um desafio bastante complicado, né, de vencer. Mas foi feito um trabalho e a gente começou muito pequeno, com a oferta da disciplina eletiva também no curso de medicina, né, de maneira mais sistemática, e com algumas inserções nos módulos obrigatórios, que eu vou mostrar mais na frente. E um pouquinho depois, aí já para 2007, a gente apresentou a proposta do primeiro ambiente virtual, que seria o AvaMed, com essa perspectiva aí de melhorar e qualificar esse processo de ensino-aprendizagem, mas principalmente já na perspectiva de trabalhar melhor a integração ensino-serviço, já que os alunos estavam indo para campo, estavam visitando as unidades aqui do hospital, né? E isso foi aprovado no colegiado do curso, né, em 2009, né? E a gente começou com a oferta das disciplinas eletivas em 2009. Em 2010 isso foi começando a se consolidar e gradativamente ser inserido, mas a gente teve aí algumas lacunas, eu diria, ou talvez foram alguns anos aí meio que de inércia na evolução dessa inserção. Tá? No curso de medicina, a estrutura, se vocês forem dar uma olhada, é bem longo, mas assim, só trouxe essas duas abordagens. O programa do curso de medicina, ele envolve aí 2 eixos, longitudinal e vertical, e no processo da inserção da informática em saúde no curso, a gente entendia essa tecnologia como uma ferramenta de apoio à aprendizagem nas diversas áreas do conhecimento, considerando o eixo longitudinal. E no vertical, a gente atuar especificamente com disciplinas eletivas, com conteúdos específicos na área de informática e saúde, mas também com conteúdos associados aos demais módulos do curso, né? Então, a gente estava nessa perspectiva de trabalhar como fazer essa inserção junto à cardiologia, à endocrinologia, à clínica médica. Então, todas essas áreas, como é que elas poderiam se beneficiar e que trabalho a gente poderia fazer junto com os docentes dessas disciplinas para que eles começassem a se apropriar da tecnologia e utilizá-las em benefício do aprendizado lá dos seus alunos. O AvaMed, na realidade, ele perpassa o curso todo. Então, quando a gente apresentou o ambiente e discutiu muito com a coordenação do curso na época, a gente tinha já identificado muitos pontos críticos, a gente tinha feito levantamento junto aos alunos, principalmente aos alunos. Os alunos eram os primeiros que batiam em nossa porta. É muito interessante isso. A gente sempre teve uma mobilização e uma procura muito maior dos alunos do que dos docentes. Essa procura dos docentes pela área de tecnologia, ela vem sendo feita de maneira gradativa, mas ainda em menor proporção do que a dos alunos. Então, o que a gente tinha identificado era que existiam realmente dificuldades no relacionamento, na interação entre docentes, né, os discentes e docentes, dificuldade da integração entre os módulos do curso. Na realidade, foi feito todo esse novo planejamento, né, educacional para o curso de medicina,
No entanto, a metodologia integrativa que tinha sido proposta, ela não estava realmente sendo colocada na prática, né? Na realidade, os módulos eles terminaram se constituindo de um grupo de disciplinas que muitas vezes trabalhavam de maneira isoladas e que tinham que dar uma nota em conjunto no final, né? Então, isso é um desafio muito grande, que é como integrar os conteúdos e o aprendizado no curso médico, né? E isso persiste até hoje. Outra dificuldade era do acesso, parece brincadeira, mas circulavam inúmeros cronogramas de aula dos cursos, né? Cada um que fazia suas atualizações e não compartilhava, e os alunos muitas vezes se sentiam prejudicados com relação a isso, né? O outro detalhe também era que muitos professores desconheciam mesmo o conteúdo dos demais. Então, como é que a gente poderia fazer com que eles tivessem essa visão mais unificada do curso, para que ele se visse ali inserido dentro de um grupo que está trabalhando em prol de uma ação muito mais vamos dizer assim, mais forte, mais estratégica, que é a formação do profissional médico. Então, muitas vezes os docentes eles ficavam nas suas caixas, né, nas suas áreas, e tinham dificuldade de ter acesso e de conhecer, e também não teriam tempo, obviamente, de assistir às demais aulas, né, para poder fazer uma inserção. Então, eles sempre foram muito consumidos, porque a demanda é muito alta, são turmas de 70 alunos, né, para trabalhar. Muitos dessas áreas do curso não têm uma quantidade de docentes suficiente para dar conta disso, né? Então, era uma dificuldade grande. E outro aspecto também era a questão da baixa qualidade mesmo dos recursos e das estratégias didáticas que os professores estavam utilizando, né? Então, esse aluno, ele vinha já, né, de casa, né, com aquela ansiedade, já conhecendo mil coisas, e de repente se deparava com professores que estavam usando aqueles diapositivos, muitas vezes não levavam documentação atualizada, e eles ficavam se questionando e provocando isso, e isso era uma coisa muito presente, né? E outro aspecto também era o falta de estímulo para o uso das bibliotecas e da própria internet como meio assim para essa atualização, essa pesquisa, essa revisão de literatura. A gente tem um entendimento muito claro que o profissional médico é um profissional que ele tem que estar se atualizando a vida inteira. E preparar o aluno desde o início para que ele busque essa informação em fontes legítimas, de maneira dinâmica, sistematizada, é fundamental. E a gente não enxergava lá atrás, muito claramente, esse olhar, e muito menos essa inserção de levar para os alunos, de, vamos dizer assim, fazer com que eles se apropriassem dessas técnicas de revisão, de entendimento de artigos e terem a capacidade de interpretar um conhecimento que estava ali sendo discutido num paper. E a gente percebeu com isso que era fundamental ter a parte de construção do conhecimento e toda a parte de revisão, de acesso a bases virtuais e bibliotecas virtuais, logo no início do curso de medicina, para que os alunos pudessem, no decorrer do curso, fazer uso desse conhecimento em prol do aprendizado nas demais áreas que ele estaria enfrentando no curso. Então, aqui, eu estou quase terminando, aqui, só para vocês terem uma ideia dos exercícios que a gente fez, e que foi um parto, mas a gente pegou um ambiente virtual e a gente integrou com a base de imagens médicas aqui do hospital. Isso parece brincadeira, mas o hospital não tinha isso, não disponibilizava, não tem sistema de prontuário eletrônico, era uma dificuldade muito grande quando eles iam discutir casos clínicos. Então, a gente, entendendo isso, a gente submeteu um projeto à FINEP para construir o primeiro PACS aqui do hospital, e a gente fez um PACS com ferramenta aberta e integrou isso no ambiente Moodle para que os docentes e os alunos pudessem ter acesso às imagens que estavam sendo geradas praticamente em tempo real. Isso funcionou por um tempo, e eu diria que o esforço foi de 3 anos e o tempo de utilização foi de 1 ano.
isso terminou sendo deixado de lado e não vem sendo mais utilizado, simplesmente porque no momento em que o projeto de pesquisa terminou, que o PACS foi disponibilizado, que foi integrado com o ABAMED, não existia um corpo técnico no hospital, na universidade, que pudesse dar suporte a esses ambientes. E o nosso núcleo, como ele sempre foi baseado em projetos, a gente praticamente não tinha funcionários, como a gente praticamente não tem hoje, a gente não teria condição de estar dando manutenção e sistematizando essas ferramentas. O entendimento da gente é que a gente pesquisa, a gente desenvolve, a gente valida, a gente entrega. E precisa ter um corpo na universidade que seja capaz de manter essas ferramentas atualizadas para o consumo dos professores e dos alunos. O fato é que essa ferramenta ela continua disponível. Como eu coloquei, o componente de informática em saúde, ele tem hoje, no curso de medicina, disciplinas eletivas e componentes obrigatórios. Então, a gente conseguiu fazer a inserção. Eu não trouxe aqui a grade do curso de medicina, tá? Porque é bem grandinha e, obviamente, ela varia um pouco de universidade para universidade. Mas a gente conseguiu fazer uma inserção logo no primeiro período, ou seja, os alunos novinhos ali, ansiosos, no módulo de saúde e sociedade, onde a gente já aborda essas questões de como se atualizar, de como fazer busca nas bases, onde a gente aborda a comunicação e o entendimento de que ferramentas e que tecnologias esses alunos vão encontrar nos serviços de saúde, né? E eles confrontam um pouco isso, né? Então, a gente aborda isso, aborda as redes sociais, os riscos das redes sociais, a questão da utilização adequada das documentações, dos direitos autorais, coisas que os alunos precisavam ter de base para ter com uma continuidade ao longo do curso de maneira mais sólida. Então, a gente aborda um pouco a parte do sistema de informação em saúde e como a tecnologia vem sendo inserida no âmbito do SUS de uma maneira, obviamente, muito preliminar. Em seguida, tem, no segundo período, o módulo de construção de conhecimento, né? Construção e produção de conhecimento, que trabalha fortemente e aprofunda aí essa discussão da utilização da comunicação, das pesquisas para atualização e bases e revisão na construção de casos, como esses casos são discutidos e como é que ele constrói o conhecimento a partir de ferramentas tecnológicas. Então, vai sendo aprofundado. Já no terceiro e quarto módulo, eu coloquei só FABS 1, mas tem FABS 1 e FABS 2, que é o fundamento da atenção básica, né, do terceiro período e do quarto período também. Eles trabalham, aí são os professores da medicina social, que trabalham na utilização do ABAMED como uma ferramenta de apoio às discussões que eles fazem com as visitas de campo nas unidades de saúde da família, os conteúdos do Sistema Único de Saúde na questão do SUS e promovem vários fóruns de discussão utilizando essas ferramentas, né? A gente não conseguiu ainda fazer uma inserção da prática com os programas de Telesaúde Brasil Redes, assim, de uma maneira sistemática, mas eles utilizam o ambiente virtual e as ferramentas aqui do núcleo para promover essa maior discussão aí na atenção básica. Mais lá na frente, no quarto período, tem duas inserções, a de clínica médica, onde aí a questão mais do registro eletrônico, na parte de semiologia. Então, já se aborda a parte de prontuário eletrônico. A radiologia, também no quarto período, onde já se trabalha a parte de imagens médicas, imagens digitais, como elas são construídas e toda a parte tecnológica que envolve isso, obviamente também de uma maneira preliminar. E existem duas eletivas no curso. A que a gente criou lá atrás, em 97, a MC200, que é a Introdução Informática à Saúde, onde a gente aborda várias temáticas, desde a parte de dados, informação em saúde, sistema de informação, prontuário eletrônico, sistema de apoio à decisão, sistema de imagem médica, telesaúde, telemedicina, simulação, a robótica. A gente faz um apanhado geral
da informática na área de saúde como um todo. Obviamente, é uma eletiva de 60 horas. E tem também uma outra eletiva que foi criada mais lá na frente, de tecnologia aplicada ao diagnóstico e decisão terapêutica. Aí já são alunos lá para o 8º período, onde é trabalhado de maneira mais forte a questão do registro, das bases de dados, da construção de conhecimento a partir do registro eletrônico de saúde. Então, assim, a gente vem trabalhando nessa perspectiva no curso de medicina, né? O ambiente virtual, o AvaMed, ele continua disponível, mas ele continua sem equipe de suporte. A gente não conseguiu, ao longo desses anos, ter funcionários da universidade na manutenção e na evolução dessa ferramenta. Ela depende, muitas vezes, dos nossos bolsistas, e que em alguns momentos a gente tem, em outros momentos a gente não tem. Né? E isso é uma lacuna muito séria, já foi discutido amplamente aqui na ProAcad, né, com a coordenação do curso de medicina, o próprio Conect. E mais recentemente voltou a discussão mais forte da inserção da simulação, da realidade virtual e aumentada no curso. Então, recentemente, o coordenador que trabalha com essa área de simulação integrou o SIG, né, de realidade de simulação médica, e está se propondo a criação de uma unidade aqui no hospital para que trabalhe com isso de maneira mais forte. Até hoje, o que a gente tem colocado de simulação em realidade virtual são muito mais os conteúdos que a gente aborda nas disciplinas eletivas de informática em saúde. Obviamente que no curso como um todo, em alguns componentes e módulos, os professores utilizam algumas dessas ferramentas, mas não é uma coisa sistemática e regular. Na pós-graduação e extensão, só para falar rapidamente, a gente tem disciplina eletiva na pós-graduação, especificamente de cirurgia, mas a gente dá essas aulas para as outras pós também, de psiquiatria, tem alunos de informática, tem vários alunos que participam. A gente está estruturando agora os rodízios em saúde digital para o internato e as residências. Esse é um processo que a gente desejou, né, e entendeu a necessidade dele lá atrás, né, desde que a gente começou, mas só do ano passado para cá isso está sendo discutido de uma maneira mais forte. Tá? Então, a gente está montando essa estruturação de conteúdos aqui no próprio núcleo, comunidade no hospital, e também associada à atividade de campo do Programa Telesaúde Brasil Redes, no caso a Rede Lutz aqui é uma foto dos alunos. A gente recentemente fez um mutirão numa cidade do interior, os alunos foram fazer o rastreamento de transtorno mental em idosos e acompanharam todo o processo da utilização do sistema de prontuário nesse mutirão e também da plataforma de telesaúde para o envio dos exames. A gente fez um mutirão de ECG também, de eletrocardiograma. Então, a gente está conseguindo, depois de muito tempo, fazer com que os alunos de medicina e os residentes participem dessas ações, né? O residente de oftalmologia foi conosco e a gente está estruturando isso para ofertar de uma maneira sistemática. E, claro, só para fechar, não poderia deixar de colocar, tudo isso tem a ver com as orientações que a gente também vem fazendo de iniciação científica, de trabalho de conclusão, de mestrado, doutorado, etc., com informática de saúde. Então, a gente está trabalhando desde a graduação, né, residências, etc., e a pós-graduação. A gente recebe alunos aqui de várias pós-graduações e desenvolvem trabalhos em diversas áreas da informática médica, e esses alunos têm, vamos dizer assim, multiplicado, né, a demanda, porque cada vez mais está chegando demanda. Eu acho que 2, 3 anos para cá, essa demanda aumentou bastante, a gente não está conseguindo atender, essa que é a verdade. Somos aqui 3 docentes da UFPE, e os outros 3 doutores que a gente tem não são professores formais da universidade, são pesquisadores. Então, não tem vínculo, por exemplo, com as pós. Então, a gente fica numa situação um pouco delicada de atender, mas tem aumentado bastante, principalmente a procura dos alunos de medicina. Isso é bastante interessante. Eles têm vindo, a gente tem feito trabalhos, tem começado a publicar, e isso tem motivado eles a participar e a também discutir isso com os outros docentes do curso. Então, os alunos, como sempre, eles são os vetores, né, dentro do curso para essa, vamos dizer assim, maior divulgação das práticas digitais. Isso tem sido muito bom.
Então, aqui, só para vocês verem a carinha do ambiente que a gente utiliza mais para a pós-graduação e para as residências e extensão, que é o INDU, onde a gente oferece esses cursos, são cursos de curta duração, aqui está a estruturação da pós-graduação em cirurgia, que está em andamento, e a gente está agora, eu não coloquei aqui nessa apresentação, estruturando a nossa especialização em saúde digital. Eu não coloquei porque ainda está no trâmite aqui para aprovação interna da universidade. Mas a ideia é atacar em todos os segmentos, né? Agora, eu não tenho dúvida que para isso a gente precisa de uma coisa básica, que é recurso humano capacitado. E aí a gente precisa formar mais docentes em informática em saúde, a gente precisa provocar mais concursos na área. E isso, eu acho que é o grande desafio de todos nós, porque eu estou aqui há 20 anos, como eu coloquei para vocês, e a gente tem 3 docentes no curso de medicina, né? Então, vocês imaginem que a coisa não mudou muito, né? O que aconteceu é que a tecnologia fez com que a gente conseguisse se multiplicar, né? Eu até brinco, às vezes, que é como se a gente estivesse se clonando, porque apesar da tecnologia a tecnologia ela é pervasiva, a tecnologia ela provoca ao mesmo tempo que ela invade a vida da gente, ela também cria as possibilidades da gente ser multitarefa, né? Da gente poder estar tocando diversas iniciativas simultaneamente. Mas eu não tenho dúvida que se a gente conseguir provocar uma discussão mais forte em nível nacional sobre como a inserção da tecnologia pode ser feita nas graduações, especificamente no caso aqui de medicina, mas nas demais, a de enfermagem eu acho que talvez tenha até avançado muito mais, a gente vai conseguir mudar realmente a forma como a medicina está sendo ensinada no país e com isso formar profissionais mais bem preparados para ir para o mercado aí, que é cada vez mais desafiador e exige cada vez mais uma velocidade na tomada de decisão dos profissionais. Então, todas essas pesquisas que a gente vem fazendo, aqui eu estou só citando mais ou menos os eixos de pesquisas em saúde digital que a gente tem, elas são fundamentais para provocar isso. Então, a gente associa a formação na graduação com o aprofundamento do conhecimento na pós-graduação e formando com isso pesquisadores e professores, né, que vão trabalhar no mercado, mas que a gente pudesse trazer esses professores para eles serem incorporados aqui, serem absorvidos pelas nossas universidades. Então, vocês verem que a tecnologia ela tem aspectos bastante positivos nessa questão de trazer essas técnicas e essas novas modalidades de aprendizagem, mas ela precisa de um corpo de pesquisadores e docentes estruturados para que isso seja feito de maneira sistemática e a gente não fique com tantas lacunas ao longo dos anos, né? Aqui, só para vocês terem ideia, a gente tem trabalhado com essas pós de cirurgia, neurociência da computação, engenharia, mas a gente trabalha também com de saúde pública em algumas áreas, mas a gente tem aí um universo imenso para trabalhar em informática em saúde, né? Esse aqui é um esquema do Simino, né? Que ele aborda aí essas 4 grandes áreas, né? E a gente tem tanto a pesquisa básica como a aplicada, né? Na área de informática em saúde. Então, o desafio é muito grande e eu acho que é essa a mensagem que eu queria deixar para vocês e me colocar aí à disposição para debater esse tema. Tá? Muito obrigada aí pela oportunidade. Ok, Magdala, muito obrigado. E eu queria deixar aqui o restante do tempo aberto para as intervenções dos colegas que estão aí presentes. Eu estou vendo o Paulo Lopes está presente aí, Paulo. Você podia começar?
Paulo não está presente. Paulo está com o microfone dele fechado. Bom, professor Ivan Pisa, obrigado pela sua participação. O senhor gostaria de fazer alguma observação? Obrigado pelo convite aí, pela apresentação, Magdala. Fiquei pensando aqui, né, durante toda essa explanação, basicamente duas coisas. Tentei começar a pegar aqui os contatos dos colegas aqui dos cursos de medicina, de enfermagem, porque eu acho que a gente precisa atraí-los, né, para essa discussão. E fiquei pensando o quanto difícil, se você expôs toda uma série de dificuldades aí de equipe, das ferramentas sendo usadas por um período tão curto, nós sofremos as mesmas ou até piores dificuldades aqui, apesar da marca Unifesp, de toda a tradição aqui do departamento, todo o esforço que o Daniel, a Mônica fizeram antes da gente. Nós sofremos muitas dificuldades de inserção e de apoio à medicina, muitas vezes porque eles não nos pedem nada, não têm interesse, e muitas das vezes nós vamos lá, batemos na porta e tentamos oferecer alguma coisa. Eu mesmo me sinto muito desmotivado em atuar na medicina, há alguns anos já não atuo na medicina aqui, e devido às regras de como o curso anda, então a gente com o curso de tecnologias e o mesmo curso de enfermagem onde eu tenho mais inserção, eu estou até mais a par de como as coisas estão, mas eu acho que, para encerrar minha fala, eu não tenho condições nesse momento de dizer como nós estamos aqui dentro do curso de medicina, ou mesmo de enfermagem, mas não estamos em situação melhor. E a discussão dessa inserção vai necessariamente, né, eu preciso acionar gente aqui que coordena, eu não tenho coordenado nada na graduação no momento, mas acionar gente do próprio Departamento de Informática e Saúde, ou mesmo próprio da Medicina e da Enfermagem. Então, da minha parte, eu vou fazer essa provocação local, mas eu acho que até passo depois para o professor Luiz, que ele também faça um convite formal, para ver se a gente consegue trazer um pouco essas pessoas para cá, para pelo menos levantar um pouco a motivação, a minha pelo menos, mas os colegas aqui também, tá bem? Mas entendi o cenário aqui eu não tenho uma situação melhor para descrever. Obrigado. A sugestão vai ser atendida. Formalmente vamos convidados. Bom, veja, esse deve ser o panorama em todo o Brasil, com raríssimas exceções, né? Você vê que tem grupos bem estruturados, como da professora Magdala, mas a inserção na graduação, a gente serve bem o cliente externo, ao cliente interno, a gente tem dificuldade de servir, porque o próprio cliente interno não tem muita motivação. Nós também estamos passando agora por uma reforma curricular, e outro dia disse aqui numa reunião que a reforma curricular que a gente está passando aqui, ela começa 15 anos atrasada. Porque a única coisa que tem nesse currículo de informática em saúde é uma disciplina de 20 horas e ainda é uma disciplina optativa, que eu dou no período, e não posso dar para os alunos do começo do curso, né? Ou seja, os alunos vão sair daqui passar aqui 6 anos e vão ter 20 horas de informática em saúde por resto da vida. É brincadeira, né? Agora, se você observa o panorama nacional, informática em saúde, todos sabem, ainda não é reconhecido como área de conhecimento para a área da saúde. CNPq e CAPES não sabem nem que isso existe, então oficialmente isso não existe no país. E nas diretrizes curriculares mínimas também não há nenhuma menção a isso para nenhuma das áreas da área da saúde. Os poucos cursos que existem para a formação de docentes, etc., e tudo estão todos concentrados numa determinada área do país, o resto do Norte-Nordeste todinho, inteiramente. Com muita ajuda do professor Ivan, nós estamos trazendo uma turma do curso de especialização em informática em saúde, e aqui no Ceará eu tive que conseguir colocar em Sobral, porque Fortaleza não tem um polo da UAB que se candidate a isso, porque não tem nenhum funcionário que preste, né? Então veja, são dificuldades estruturais e muito mais dificuldades, né, de mentalidade. Quer dizer,
É um trabalho difícil ainda, Magdala. Vamos nos preparar para mais 20 anos aqui. Ainda bem que agora a compulsória foi para 75, né? E eu ganhei mais 9 anos por aqui. Pedi a Deus que me mantenha aqui com as minhas coronárias cambiantes, mas vamos em frente. Bom. Eu joguei só um comentário. Só rindo mesmo. Para você ver, né? Você está aí pensando na compulsória e eu que daqui a pouco me aposento. Parece brincadeira, gente. Então, eu pensei que a gente estava muito mal, mas a gente fez um levantamento, eu queria só fazer um parêntese. A gente fez um projeto de intercâmbio para os Estados Unidos em 2008 a 2013. E na ocasião, eu era de intercâmbio de alunos de medicina. Eu tive a oportunidade de visitar e de conhecer os cursos da USP, né, da Duke, nos Estados Unidos, e do Texas. E 4 currículos, né, com nossos, diferentes, com estratégias diferentes, e sem possibilidades de, vamos dizer assim, de atividades comuns, né, e aproveitamento, por exemplo, de créditos, né, a não ser os eletivos. E para mim é muito triste ver que, assim, é um esforço muito grande de várias das pessoas que estão aqui, e esse esforço, de certa forma, ele muitas vezes ele tem sido transparente, principalmente para os cursos de medicina. A gente, depois desse intercâmbio, a gente realmente comprovou o quão rico é para os alunos ter essa vivência na área de tecnologia e abrir esses horizontes de intercâmbio entre as universidades, até inclusive dentro do nosso próprio país, né? A gente não vê muita mobilidade estudantil entre os cursos de medicina no país, né? E esses alunos hoje, todos eles fizeram a diferença onde eles estão trabalhando. É impressionante. Inclusive, eu estou para fazer uma coleta para a gente poder publicar o pós, depois de alguns anos, os efeitos disso. Mas o fato é que a dificuldade é muito grande de você quebrar essas barreiras. É um curso extremamente complexo, é um curso que requer uma dedicação realmente exclusiva e pelo menos o sentimento que eu tenho é que os grupos que realmente têm dedicação full-time ao curso de medicina, enquanto docentes, eles são muito pequenos e eles não conseguem lidar com essa complexidade e com essa diversidade. Então, aqui mesmo está sendo feito também uma mini-reforma e tem um núcleo docente estruturante que está discutindo isso. E a gente não foi convidado de novo para participar, né? Então, assim, se a gente não fizer um movimento entre nós muito forte, de estruturar essa proposta diária, de bater na porta lá do MEC, tá? E fazer essa articulação, a gente vai continuar tendo que fazer um esforço sobre-humano para poder se fazer presente. E, no entanto, se todos vocês forem fazer pesquisa junto aos alunos aí dos cursos, vocês vão ver como eles querem, como eles necessitam, como eles demandam e como eles já entendem a importância disso. E eles são nossos clientes, eu canso de dizer isso aqui. É a razão da gente ser, como diz a história. São para eles, né, que a gente trabalha. Então, o curso ele não pode ser pensado exclusivamente na nossa ótica enquanto docentes, né? A gente tem que também entender a perspectiva desses meninos que estão entrando e conhecer o mercado de uma maneira mais forte, para que a gente não fique sempre só no viés do serviço público. A gente tem um mercado imenso aí de saúde que precisa ser pensado e a gente precisa modernizar nossas práticas de ensino. Então, isso me preocupa bastante. Então, Roberto, eu espero que você não se aposente nem tão cedo, viu? Porque eu acho que, assim, depois eu estou aqui há 20 anos, o tempo passa que é uma beleza, né? E a gente continua só com 3 docentes de informática no curso de medicina, daí você tira. Você foi a pessoa que mais me incentivou a entrar nessa área. Se você se aposentar, pode ser que eu me incentive também, viu? Na realidade, veja, a gente precisa fazer esse movimento e tentar sensibilizar realmente várias instituições. Eu não consigo entender, por exemplo, que a Associação Brasileira de Educação Médica não
tenha sensibilidade para isso, né? E quando a gente ouve algumas falas do presidente, né, a gente nota que ele percebe o fato de que essas novas gerações de alunos são alunos que têm hoje já uma natural inserção com o uso das tecnologias e tudo. Mas, por exemplo, logo quando abriram para o Congresso algumas linhas, lá estava escrito que uma das linhas era contemplar no próximo Congresso essas chamadas áreas esquecidas, ou as áreas negligenciadas. Eu acho que uma das áreas muito negligenciadas no ensino médico e no ensino da saúde no país é exatamente a falta de preparar melhor esses alunos para conviver com a informática biomédica e com outras tecnologias, está compreendendo, que são diariamente colocadas disponibilizadas para o uso, né? E também acho que não adianta só a gente estar tentando ensinar informática biomédica. A gente precisa melhorar o conhecimento desses alunos em termos de metodologia da pesquisa. Eu constantemente pergunto para os meus alunos aqui se eles sabem, conhecem a diferença entre uma revisão bibliográfica narrativa simples e uma revisão sistemática, uma meta-análise. Eles não têm a menor ideia do que é isso. Pelo amor de Deus, que profissionais são esses? Que tipo de profissionais nós estamos colocando no mercado se esses profissionais saem sem nenhum letramento digital, sem nenhum letramento informacional e vão depender do Google para fazer pesquisa, para aprender alguma coisa para o resto da vida? Isso não existe, gente. Que tipo de profissional nós estamos... Isso aqui é uma universidade. Nós estamos trabalhando dentro da universidade. Não estamos trabalhando na escola primária. Agora, você chega nos Estados Unidos, tem instituições lá de alto nível induzindo pesquisa em alunos que ainda estão no ciclo secundário, na tentativa de identificar inteligências brilhantes que possam mais cedo começar a trabalhar em pesquisa em bioinformática e tal, diversas outras sub-áreas da informática biomédica. E a gente aqui esperando os acordos de comadre acontecerem, etc. e tudo. Como é que se quer colocar o ESUS e não está se pensando na formação de pessoas que vão utilizar isso? Não entendo. Quer dizer, é uma completa barafunda. Mas veja, estamos já próximo do fim. Eu queria saber se tem mais algum colega de outras participações que queiram participar. Por favor, podem se manifestar. Alguém levantou o dedinho ali? Liz, por favor. Bom, quem foi que levantou mais o dedo? A Liz está com dificuldade de entrar. Quem foi que levantou? Ana, por favor. Está me ouvindo aí? Sim, pode falar. Bom, parabéns pelo teu relato aí, uma experiência de 20 anos, né? Pouca coisa. Nós aqui na Universidade de Pernambuco, nós começamos uma disciplina letiva, a nossa inserção. Vocês estão me ouvindo bem? Está um pouquinho baixo, por favor, pode aumentar? Posso. Alô? Está ouvindo bem? Está ouvindo bem? Ok. Meu nome é Raul, é aqui da Universidade de Pernambuco. Parabenizar você, Magdala, pela conversa aí, muito boa, inclusive relatando essa experiência de longa data. Nós aqui temos duas inserções na Universidade de Pernambuco, da informática e saúde na área médica. A primeira é uma disciplina eletiva também, que é oferecida, chamada Informática em Saúde, com carga horária de 30 horas. Nós estamos completando agora 7 anos de ensino. É uma disciplina que é semestral. E nós temos uma pequena inserção, uma disciplina na pós-graduação de 15 horas, também chamada Tecnologia da Informação. Com relação ao ensino de graduação, uma característica nossa, diferente, provavelmente de algumas outras instituições, é que nós envolvemos diferentes áreas. Então, a gente tem a área de medicina, temos a área de enfermagem, ciências biológicas, educação física. Em suma, pega um pouco mais, faz uma mistura, digamos assim, seria, digamos assim, um pouco interprofissional. E o número também que a gente oferece são 60 vagas por ano. Então, é um número relativamente pequeno.
A nossa reforma curricular já faz 15 anos, comemoramos até a semana passada aqui 15 anos de reforma curricular, e ela tem 3 eixos, mas a gente não tem, como você colocou aí, Magdala, são exceções assim, muito pontuais. Nós não temos, isso não é bem estruturado dentro do currículo Informática e Saúde. Os eixos não, nós temos 3 eixos bem delimitados, mas a inserção, o momento, a gente não tem. Essa disciplina Informática e Saúde que nós oferecemos é do 1º até o 8º período, que a gente acredita que quando entra no internato a gente já tem dificuldade, tem que ter um tratamento bem específico. Eu tenho agora, estou só trazendo um pouco dessa experiência nossa, e eu gostaria de fazer algumas perguntas assim aí para vocês, e particularmente para você, Magdala. A primeira é a seguinte, quer dizer, a partir dessa tua experiência de 20 anos, o que a gente teria como momento da inserção? Seria essa ideia, você ainda persiste que seria continuamente? Qual seria o melhor momento de inserção? É contínuo? Como é que seria? Qual seria o melhor modelo a partir da tua experiência? A segunda pergunta que eu tenho é o seguinte, se você tem algum trabalho de grau de satisfação dos estudantes com as disciplinas que você ministra, que o teu grupo ministra. Quer dizer, qual é o grau de satisfação? Aparentemente você comentou rapidamente que seria bom, mas se isso está bem quantificado e isso que me parece também interessante. E o terceiro eu queria perguntar ao professor Luiz Roberto se aquela ideia que a gente discutiu algum tempo atrás de fazer um levantamento através das SBIs em relação a essa questão da inserção da Informática e Saúde no curso médico, se isso avançou, em que situação está, porque eu não participei das reuniões anteriores, pode ser que eu tenha perdido, e eu gostaria de ter essa ideia. Basicamente era isso, eu agradeço. Ok, obrigado. Magdala, eu vou pedir para o colega da Baiana fazer a intervenção dele, e em seguida a gente fecha com as suas respostas e a minha resposta também. Então, o colega do TESB, da Baiana, por favor. Facultada ao núcleo do TESB, da Baiana, da Escola Baiana, por favor. Estão me ouvindo? Professor Antônio Carlos, no TESB da Baiana, por favor. No TESB da Baiana, pode falar. Bom, eles estão com alguma dificuldade? Magdala, por favor, pode dar suas respostas. Sem som, Magdala. Estão ouvindo agora? Tá. Com relação à satisfação, Raul, o índice de avaliação nas eletivas é sempre muito bom. Ele gira em torno de 95. Eu não tenho publicado isso, mas a gente tem todo curso que a gente oferece, a gente tem uma avaliação e o nível é realmente excelente de satisfação. E eles colocam muitas sugestões, inclusive. Porque a gente deixa uma temática estruturada, mas às vezes em função da turma, do perfil da turma, a gente dá mais ênfase a uma ou outra temática, né? E eu esqueci de mencionar, na verdade, a eletiva da gente, ela é oferecida no curso de medicina, mas a gente tem muito aluno de informática, tem aluno de biomédica, né? A gente atende outros cursos na graduação também. Já na pós-graduação, o índice de satisfação também é bom, mas é uma disciplina que é oferecida uma vez só por ano, a gente passou um tempo sem oferecer e retomou ano passado. É bom. Com relação aos momentos de inserção no curso de medicina, eu continuo insistindo que ele tem que ser ao longo de todo o curso. Eu acho que essa inserção ela só vai ser mais forte quando ela for trabalhada em conjunto. Ou seja, quando se realmente respeitar exatamente o que está sendo preconizado, que é você trabalhar com conhecimentos integrados. Então, quando você vai discutir casos na área de medicina, e é uma coisa que tem
tem sido bastante demandado, você não pode trabalhar um ou outro conhecimento de maneira isolada, né? Então, você tem algumas disciplinas que dão a base conceitual e, obviamente, a tendência é que cada vez elas sejam menos presenciais. Inclusive, os alunos têm faltado bastante no curso, quando as aulas, independente de ser de informática, elas são meramente teóricas, né? Então, a gente precisa realmente mudar esse modelo, mas a gente precisa ter as disciplinas que ofereçam esse conteúdo, essa base conceitual, para organizar o conhecimento e a forma, inclusive, de abordar, mas precisa ser uma inserção sistemática ao longo do curso. A gente fez uma proposta aqui de inserção em todo o curso, em todos os períodos, com temáticas diferenciadas. Você vai ter momentos que você vai trabalhar sistema de informação, sobre a questão de análise de dados, sistemática, custos, vai ter momentos que você vai trabalhar com a parte de apoio à decisão em várias especialidades. Então, dessa forma, você tem uma riqueza maior. Agora, tem uma complexidade maior. Eu acho que esse é que tem sido o grande problema. Porque você tem que convencer corações e mentes. Você tem que trabalhar com os docentes, todos de uma maneira integrada. E aí você tem que sentar com o pessoal da endócrina, tem que sentar com o pessoal da CAD, tem que sentar... E quebrar essas caixinhas não é muito fácil. Então, eu diria que é o ideal, mas em compensação talvez seja o mais difícil de atingir a longo prazo. A não ser que realmente a gente consiga fazer uma reestruturação no projeto, no plano pedagógico do curso. Mas, por exemplo, você ter eletivas que atendem um momento diferente do curso também é interessante. E a gente também percebeu isso. Porque quando você coloca dentro de uma sala alunos com perfis muito diferenciados, muito distintos, é muito difícil você trabalhar o aprofundamento de algumas temáticas. Então, a disciplina eletiva da gente mesmo, a gente oferece a partir do terceiro período do curso. Mas como ela é aberta, a gente tem dificuldade de fazer alguns aprofundamentos. Então, é interessante ter também disciplinas ao longo do curso que vão poder trabalhar com perfis de alunos diferentes. Mas isso também dá muito trabalho. Não sei se eu te respondi, mas é mais ou menos essa linha. Agora, considerando que a gente aqui é uma das universidades que vem trabalhando com essa exceção há mais tempo no país, né? A Unifesp, como o Ivan falou, é pioneira em tudo, né? A Unifesp, a Unicamp, mesmo assim, eles continuam passando por uma série de dificuldades. O que me leva a pensar que, se a gente não trabalhar a base, que é o corpo docente, a formação de docente na área, a gente não vai estar fazendo nada. Porque o problema é que muitos dos professores, eles entram nas universidades sem, na realidade, ter tido realmente formação de docência, né? De tecnologias ativas, né? Educacionais, etc. Então, se a gente não conseguir preparar os próprios docentes, a gente não vai estar, a gente vai ter que fazer um esforço sobre-humano, entendeu? Para conseguir atingir essa meta. E isso é muito triste se você olhar, né? No meu caso aqui, eu tenho batalhado enormemente com concursos. A gente conseguiu mais um agora, com um concurso que foi realizado no final do ano passado, ele está com alguns recursos judiciais por cima. Então a gente vai passar a ter 4. Mas veja, eu fiz um planejamento mais ou menos há 10 anos atrás, quando a gente fez essa primeira proposta, de ter pelo menos 10 docentes de base de informática e saúde. E ao longo desses anos, o que a gente tem? Tem 3 professores, talvez não tenha 4 agora, não dá, querer botar as pessoas, né? Trabalho de formiguinha muito grande. Você conseguiu 3, eu aqui consegui meio. Já é um grande avanço, né? Bom, eu queria passar a palavra aos colegas da Baiana, do NUTESB, e em seguida fazer um fechamento rápido, por favor. NUTESB, da Baiana, podem se manifestar, por favor. Falar alguma coisa? Bom, eles estão
Então com problema no som. Tá certo. Obrigado, então. Bom, vamos encerrando. Eu quero inicialmente agradecer a participação de todos. Respondendo a pergunta que o colega Raul fez, a SBIS não se manifestou, a diretoria atual não se manifestou muito ainda a respeito desse tema, de fazer esse levantamento. A ideia que eu sempre defendi é que a SBIS deveria fazer um projeto, realmente, deveria encampar um projeto no qual a gente pudesse atrair outras entidades, como a ABEM, como a AMB, Conselho Federal, etc. e tudo, para a gente, primeiro, tentar dar um diagnóstico de a quantas anda esse esforço do ensino da informática biomédica, porque, além de serem poucos, a grande verdade é que esses poucos núcleos, eles se desconhecem entre si. Eles não conversam entre si, eles não articulam nada entre si e tal. Eu concordo com a Magdala que a gente tem que fazer um esforço grande para formar docentes, etc. e tudo. Eu tenho dito isso aqui inúmeras vezes aqui na faculdade. As cabeças balançam que sim, mas tomar atitude que é bom, a gente não vê muitas dessas atitudes surgirem. Eu, talvez para o ano consiga que essa disciplina que eu dou aqui, que só tem 20 horas, passe para 40 horas, mas sem que a gente consiga que ela passe a ser uma disciplina dentro do currículo normal. Continua sendo uma disciplina, né? E, assim, vai aumentar de 20 para 40 horas, vai aumentar só o meu trabalho, porque eu não vou ter um docente para trabalhar comigo, nem funcionário da própria universidade para ajudar nas diversas coisas, como a Magdala comentou. Agora, veja, uma das coisas também, Magdala, que eu acho que poderia ser incluído no trabalho de base, era a gente tentar ver se consegue, junto, não só da nossa SBIS, mas também tentar junto da Associação Médica Brasileira, algum espaço para mostrar que isso é importante, né? Eu me lembro que, por exemplo, quando chegou a febre do PBL, isso foi adotado, a Associação Brasileira de Educação Médica não teve nenhuma dúvida de adotar as metodologias ativas de ensino e aprendizagem. Eu tive muita dificuldade de mostrar para o pessoal aqui que não há nenhuma incongruência entre fazer PBL pela web. Mostrei muitos trabalhos que estão sendo publicados, mostrei trabalhos, inclusive, mostrando que tem resultados melhores quando você faz o PBL pela web, e os meninos ficam sendo instados a fazer pesquisa de material para os grupos focais, etc. e tudo, e não se ensina a eles, por exemplo, a utilizar o PubMed. Quer dizer, tenha certa paciência. Eu acho que, não sei se algum dos colegas aí tem ligação com a Associação Brasileira de Educação Médica, mas eu acho que era um espaço a que nós pudéssemos ganhar alguma voz, alguma coisa, para poder tentar disseminar isso. Eu finalizo agradecendo a todos e nos preparando para o próximo mês, porque, apesar de próximos da aposentadoria, até isso chegar, nós vamos continuar brigando e lutando. Né, Magdala? Muito obrigado a todos. Obrigada também, gente. Um grande abraço, a gente está à disposição e vamos continuar aí, né? Persistindo. Abraço. Obrigado. Tchau.